Ok, minha gente, já de volta. Gilberto, vê pra mim esse microfone laranja aqui, por favor. Vê se ele tá legal. Ok. Obrigado aí. Eu falei com vocês que eu ia trazer a matéria sobre o acidente de moto que aconteceu ontem. Inclusive eu tenho aqui uma estatística estatística que a gente conseguiu apurar até no Detran. Mas eu vou deixar esse assunto para daqui a pouquinho, porque o Padre Jorge já chegou. Né? E a gente não pode perder a oportunidade do Padre Jorge, senão ele chega e fala assim, estou indo embora. Brincadeira. Mas o Padre Jorge já chegou, a gente já vai entrar falando com ele sobre essa semana, né? Amanhã é dia de Santo Antônio, o que a gente vai ter, o que tem de festas, as festas antigas, entende? Aquele papo que a gente vai bater, sempre muito bom, com o Padre Jorge, e ele já está aqui com a gente. Padre Jorge, bom dia, muito obrigado por você estar aqui. Meu amigo, eu que agradeço a amizade e a oportunidade de estar aqui falando para o nosso povo de Teresópolis. Então, usa aqui o microfone. A alegria de estar aqui falando para o nosso povo de Teresópolis e que se expande para vários lugares. Sim, através da internet. A Maria Felícia está na Alemanha assistindo então, a gente. Isso aí. Agora, meu filho, o mundo não tem mais muralha. Né? Esse mundo globalizado de hoje, né? A única coisa que ainda se coloca barreira é a falta de amor. Hoje, né? Se não, rompeu todas as barreiras com a modernidade e com a amizade, com o amor, não existe barreira. E a gente vê falta de amor ainda muito, né? Muito, muito, muito. Né? Um mundo em que diz não ter mais coração. Mas, Hélio, eu sou testemunha que o mundo tem coração. Eu sou testemunha que o mundo ainda pratica caridade, o mundo procura viver o amor. Em cada casamento a gente vê essa explosão de amor. E hoje é dia dos namorados também. E Santo Antônio sempre dá uma forcinha para aqueles que necessitam encontrar a sua alma gêmea, encontrar aquele que você vai fazer feliz e ele também lhe fará feliz. Botar a imagenzinha de Santo Antônio de cabeça para baixo dentro do copo? Meu amigo, como é que é essa história? Vamos lá. Um ditado popular: no amor vale tudo. Não, mas Santo Antônio, ele atende esse pedido, né? Tem muitas simpatias, mas volto a dizer, a melhor simpatia, a melhor intercessão é quando você ama e você pede ao Santo Antônio, esse santo do amor, esse santo que tem o título também de casamenteiro, e ele vai colocar uma flecha no coração daquele que te fará feliz. Mas como é que surgiu a história de Santo Antônio casamenteiro? Então, Santo Antônio é um santo português, né? Santo Antônio, uns dizem que é de Pádua, outros dizem que é de Lisboa, né? Mas o grande santo hoje, São João Paulo II dizia: Santo Antônio não é nem de Lisboa, nem de Pádua. Santo Antônio é do mundo. Santo Antônio é daqueles que procuram fazer o bem. Então é isso. Santo Antônio é de todo lugar. Sim, mas Santo Antônio tem muitos milagres, muitos milagres. Eu dizia, né, lá em quando estava na paróquia de Santo Antônio, que Santo Antônio tropeçava e acontecia um milagre. Por exemplo, o que você perguntou sobre o título de Santo Antônio casamenteiro. Santo Antônio intercedia por aquelas moças que não tinham o dote, né? O dote, e ele conseguia, através dos amigos, através de conhecimentos, o dote para aquelas moças mais pobres conseguirem realizar o matrimônio. Foi daí então que surgiu a lenda de Santo Antônio casamenteiro. Santo Antônio casamenteiro. Ele não deixava ninguém sem receber uma graça, né? Chegavam perto dele: Santo Antônio, eu preciso disso. Santo Antônio, eu preciso resolver essa situação. A graça de Deus atuando em Santo Antônio, isso era resolvido. Bom, lá no Alto está acontecendo a festa, né? Sim, Santo Antônio, a paróquia de Santo Antônio do Alto, que chamamos também Santo Antônio do Alto do Paquequé, em homenagem ao rio Paquequé, que nasce lá nos Alpes de Teresópolis, né? Lá nas montanhas belíssimas da Serra dos Órgãos, e
corta toda a nossa cidade. Está acontecendo a festa, tradicional festa de Santo Antônio. São 13 dias que antecedem a festa de Santo Antônio. Hoje é o último dia 12, né? E por acaso eu estarei lá celebrando às 19 horas a missa de hoje e dando a bênção também para os namorados. Quer dizer, termina a trezena hoje. Termina a trezena em preparação para a festa de amanhã. Né? É um santo exigente, você já reparou? É um santo, né? Alguns santos a gente faz um tríduo, né? 3 dias antes de preparação, outros santos 9 dias, né? Que é a novena, e ele exige 13 dias, mas são 13 dias de inteira integração com a alma de Santo Antônio, para que no dia do santo, o taumaturgo, o milagreiro, seja celebrado com toda a honra e com toda a graça. O comentário está vindo da Alemanha, hein? Maria Feliz, que ela está na Alemanha, né, ela botou: é impressionante a história de Santo Antônio, muito lindo mesmo. Até os peixes ouviam seus testemunhos. Sim. Eu não conheço essa história. Conta essa história. Um dia, Santo Antônio foi chamado para falar para um público que era herege. Ele também tem o título de Martelo dos Hereges. Martelo dos Hereges. Um público que não queria ouvir falar sobre coisas boas. Você tem liberdade de ouvir a pregação de um padre, de um pastor, de uma mensagem bonita ou não. Então ele estava pregando para esse grande grupo e esse grupo ficou indiferente a fala de Santo Antônio. Aí ele foi para a beira do mar e começou a pregar para os peixes, pregar para a natureza. E quando, de repentemente, vários peixes põem a cabecinha para fora e começam a ouvi-lo. Diz a tradição que ali estava a baleia que engoliu Jonas. Lembra da história do Jonas? Jonas que queria fugir da missão que Deus deu para ele, né? Então, diz a tradição que a baleia estava lá ouvindo Santo Antônio, como também quando Jesus disse a Pedro: pega aquele peixe, que na boca daquele peixe vai haver as moedas para você pagar o imposto a César. Então esse peixe também estava lá. Mas um grande cardume de peixes se levantam e começa a ouvir Santo Antônio. Todo mundo abismado com aquilo, encantado com aquela cena, corre para ouvir. Se os peixes ouvem, nós, homens inteligentes, temos que ouvi-lo também. São histórias, né? E a gente tem que acreditar, porque essas coisas realmente aconteceram e elas vão através dos anos, né? Através dos séculos até, né? Elas vão sendo contadas, mas o mais importante disso tudo é a fé. É a fé que a gente tem que ter, porque sem a fé a gente não chega muito longe, não. Sem a fé a coisa fica muito difícil. Olha, você precisa acreditar para acontecer, né? O que é ter fé? Ter fé, meu filho, é um dom de Deus, né? Até os discípulos pediam: Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé, E de vez em quando a gente ouve algumas pessoas dizendo assim: igual Tomé, São Tomé, né? Que a gente diz: só acredito se eu ver. É o contrário. Você precisa acreditar para ver, não ver para acreditar, né? Tomé dizia: eu preciso ver para crer. Não, a gente precisa acreditar para ver. E o milagre está aí, meus queridos. O milagre está aí. Se você me permite, né, todo o sofrimento que Teresópolis passou, Petrópolis passou, o sofrimento do nosso pessoal, nossos irmãos do Rio Grande do Sul ainda estão passando. E o milagre da caridade que passou pela sua mão, passou pela sua oração para aquele povo, né? É o milagre de Deus multiplicado através da boa ação de cada um de nós. E aquele povo guerreiro, aquele povo forte está reconstruindo a sua vida espiritual, humanamente e também material. Então o milagre é o quê? É você acreditar, possuir aquilo que você ainda não
Não tem. Eu creio que vou conseguir. E no momento certo, Deus age. Padre Jorge, eu não posso ter você aqui sem falar um pouquinho de política. Mas eu quero falar de política sobre aborto. Eu tenho falado muito sobre isso. O Klaus, você já conhece o Klaus, tem vindo muito aqui no programa. A gente tem falado de conservadorismo. E a gente realmente tem levantado uma bandeira muito forte aqui. E eu tenho uma posição, por exemplo, se Deus tem um propósito para cada um de nós, aquele feto que está dentro da barriga da mamãe esperando para nascer, Deus também tem um propósito para ele. Só isso para mim já basta. Para eu ser contra o aborto. Eu sou contra o aborto em qualquer situação. E ontem eu estava vendo um jornalista na Bandeirantes, na Band, defendendo o aborto. Porque existem casos de agressões sexuais, de estupro, então tem que defender o aborto tem que ser... E o aborto está quase sendo criminalizado. Eu queria ouvir você falar sobre isso. Então, você disse que o aborto é um crime e está quase sendo liberado. Ele pode ser... Existe uma parte que quer liberar o aborto, mas a tendência do Congresso é até criminalizar. Isso aí. E isso sequer há um trabalho muito de conscientização das pessoas que entendem o que você falou. E a Constituição também nos garante. A vida começa desde o início da concepção. Eu não vou falar aqui do horror que é você vendo uma cena de um aborto. A criança se debatendo, a criança sendo cortada. É terrível, é terrível você matar uma pessoa indefesa. Se eu tentar te matar, você vai ter força para se defender, né? Mas o feto, a criança, não tem. Nós, na Igreja Católica e todos aqueles que acreditam em Deus, defende a vida, desde a concepção até o declínio natural. Você falou de um propósito, né? Todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão. E eu tenho a graça de já ter conseguido convencer várias pessoas de não cometer esse crime. E agora, quando vem a criança com 2, 3 anos, 10 anos, elas choram. Aqui, padre, é a minha alegria, é a minha alegria. A situação que você colocou sobre estupro, violência, né? Mas ali há uma vida. Ali já começou uma vida. Então, um mal não pode ser corrigido com outro mal. É o que eu penso que a gente defende, né? Você sofreu muito com essa agressão, mas aquela criança que está plantada dentro do seu ventre, ela tem o direito de nascer. Mesmo que você não queira, mesmo que você... A gente adota. Uma vez eu falei para uma, pode ter, traz para mim que eu cuido, né? E é uma das que mais choram quando vê a menina linda, 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 como está agora, né? E já foi provado cientificamente, e a semana passada eu até ouvi a pastora Gabriela lá da Missão Metodista Meudon falando sobre isso. Já foi provado cientificamente em que a criança dentro da barriga da mãe, ela ouve o que as pessoas estão falando. Ela já tem sentimentos. Então, no caso de um aborto, essa criança vai ser quebrada. Isso é de uma barbaridade. Olha, e nós lutamos pela vida. Olha, quando tem um terremoto, quando tem uma catástrofe, quando os bombeiros, né, e toda aquela equipe salva uma vida, que alegria que é. Que explosão de alegria que é. Não é isso que acontece? Ontem eu vi uma mãe aparecendo na televisão, a polícia militar fazendo resgate. Não, resgate não, nascimento da criança. Numa escadaria. Né? A mãe ia descendo a escada, de repente sentiu as dores e o neném nasceu no meio da rua ali. Isso foi aqui embaixo no Rio de Janeiro, né? Então, o neném nasceu no meio da rua. Então, a gente defende a vida em tudo. Agora a gente precisa defender a vida também que não tem defesa, que é o nascituro. Há uma campanha, uma conscientização muito grande para que se proteja essa criança, esse embrião.
Pois é, e essa luta ela tem que existir no país inteiro, em todas as cidades, em todas as comunidades, não importa a religião, tem que lutar, não pode. O aborto ele não pode acontecer no Brasil. E existe uma tendência a criminalizar até o aborto. E tomara que o Congresso veja dessa maneira, que a gente tem que lutar contra isso. Ah, mas aquela mulher ela foi agredida, ela foi estuprada, ela não quer o filho. Tenha, que alguém vai tomar conta. Tá? E duvido, olha, dificilmente a mãe, quando a criança nasce, ela não quer. Então, nós temos a campanha Pró-Vida, onde tem uma equipe muito grande que faz esse acolhimento à mãe, essa proteção, esse carinho à mãe, né? Até que ela tenha o filho e quando o neném nasce, ela decide, eu vou dar para adoção, ou quando olha o nenenzinho, se apaixona, eu vou cuidar desse neném, né? Gente, eu quero muito, tivemos aqui a participação do Padre Jorge, né? Ainda vou falar de Santo Antônio, né? A gente ainda vai falar mais, mas só para brincar com ele aqui, ontem a gente estava conversando, o Vanderlei estava aqui, tinha terminado o programa, e o vereador Leonardo também estava aqui, e a gente começou a falar sobre a praça da igreja de Santa Teresa, tudo que a reforma que aconteceu ali. Aí o Vanderlei falou, pô, a gente podia pedir ao Padre Jorge para ele pegar a Delfim Moreira e também ver se ele consegue dar um jeito ali na Delfim Moreira, porque já na igreja e na praça ele já resolveu o problema. Se pode fazer também na Delfim Moreira. O Vanderlei falou isso ontem aqui, tá? Eu juntamente... Ele e o Leonardo, presidente da Câmara. Juntamente com o Vanderlei, que é um grande amigo, o Leonardo Vasconcelos também, nós temos que começar. Tem uma historinha, que assim, uma pessoa num bairro muito simples, pintou a sua casa, pegou umas plantinhas, enfeitou a frente da sua casa, aí o vizinho do lado falou, eu também posso fazer isso. E com essa motivação, o bairro inteiro ficou bonito. Eles dizem para mim, o Hélio, não adianta, padre. Não adianta. O pessoal vai roubar as plantas. Aí eu digo assim, eu fico feliz quando roubam as plantas. Mas por quê, padre? Porque a casa dela está ficando bonita. E a gente planta novamente. Não podemos desistir. Não podemos desistir. Então, a nossa cidade merece. Eu estava vindo para cá, lá da Santa Teresa, e a visão belíssima da Serra dos Órgãos. Agora, no inverno, o céu é mais azul. Então, nossa cidade é um paraíso. Um paraíso. Padre Jorge, então a festa de Santo Antônio ainda vai até amanhã, né? E eu queria pedir para você, para a gente fechar esse quadro aqui. O vereador Fidel já chegou, eu ainda tenho matéria, né? A gente está vendo ali as imagens. Ali é da praça, né? Ali é em Santo Antônio. Ah, não, é em Santo Antônio. Em Santo Antônio, em festa. Conheci pelo céu, tá, gente? Viu lá? Pelo azul do céu. Olha lá. Disse a Que igreja de beleza. Santo Antônio. Meu edifício lá atrás. Não aquele alto, não. O baixinho do outro lado. Paróquia de Santo Antônio, que foi instituída em 25 de outubro de 1855. Primeira paróquia de Teresópolis. Toda essa região era conhecida como freguesia de Santo Antônio, depois que foi elevado à cidade de Teresópolis. Está ali o prédio os dois, né? Ali são os 3 prédios, né? A igreja nova, a igreja antiga e o prédio ali do Centro Pastoral. Do Centro Pastoral, Isso aí. Essa igreja é linda, né, padre? Linda, linda. Belíssima, olha lá. Isso aí é fantástico, né? Esse mosaico, nessa imagem antiga de Santo Antônio, desde o início. Essa imagem data de 1850. E para mim, gente, meus pais se casaram nessa igreja, nós fomos todos batizados nessa igreja. Padre Jerônimo. Grande Padre Jerônimo, grande Padre Nivaldo, né? Grandes homens que passaram por essa paróquia. Padre, faz uma oração para a gente terminar esse momento. Sim. Pela nossa cidade. Olha, Santo Antônio, primeiro padroeiro de Teresópolis. Depois tivemos a graça de ter também Santa Teresa. Então, um trecho
do responso de Santo Antônio. Diz assim: se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Se milagres desejais, pedi a Santo Antônio, pedi ao teu santo padroeiro, que na sua vida acontecerá um milagre, e a sua vida se tornará também um milagre. Que Santo Antônio interceda pela nossa cidade, para que toda ela seja a bela Teresópolis, como nós cantamos no hino de Teresópolis, né? A cidade mais bela do Brasil. Verdade, padre, muito obrigado. Agora, eu vou ter que fazer 2 comentários aqui, né? Você estava falando aí, eu estava rindo aqui pelo que eu li. E quem sabe isso não é uma profecia, né, Marco Aurélio? Quem sabe isso não é uma profecia? A Maria Felício voltou, botou aqui, o padre Jorge faz um trabalho lindo em Teresópolis, e aleluia. E o Marco Aurélio Benedito, ele botou aqui, Padre Jorge, meu prefeito. Falou aqui, ó. Marco Aurélio, você é meu amigo, meu irmão, você está me devendo aquilo que você sabe, hein? Precisamos nos reunir. Meu prefeito, não vai falar nada? Eu sou padre, né? E padre reza por esses candidatos que na próxima eleição serão escolhidos pelo povo para fazer a nossa Teresópolis, volto a dizer, a mais bela do Brasil. Porque a beleza natural, a mão de Deus já tem, né? Só falta agora um empurrãozinho nosso. Cada um fazendo a sua parte, essa cidade continuará atraindo centenas de pessoas para aqui morar e também aqui visitar. Marco, é o seguinte, eu comungo com essa tua ideia. Quem sabe, né? Por que não? Daqui a algum tempo, daqui a uns 4 anos, quem sabe, né? Quem sabe? Tá aí a ideia, Padre Jorge, prefeito, né? Olha, quem sabe? De repente isso é profético, né? Obrigado, meu irmão. A sua bênção. Hélio, eu que agradeço sempre o convite de estar aqui com você e com a nossa cidade e com o mundo inteiro que agora nos acompanha. Muito obrigado. Tá aí meu amigo Padre Jorge, gente nossa, da nossa terra, e agora sendo lançado a prefeito aqui, quem sabe, né, candidato a prefeito. Não é não, tá, gente? Isso é só depois, só daqui a alguns anos. Vamos pro comercial, a gente volta já.